comandado principalmente pela ação de citocinas pró-inflamatórias, persistindo também por algumas horas. Nessa figura, nós podemos visualizar a célula mastocitária, mastócito, aqui em roxo. Veja que em sua superfície existem os anticorpos IgE acoplados aos receptores. E na segunda exposição, como nós havíamos comentado, a ligação com o antígeno irá promover a degranulação, a liberação dos grânulos dentro dos mastócitos, inicialmente a histamina. Aqui nessa figura à sua direita, coloquei alguns antihistamínicos que são utilizados para combater justamente a ação da histamina. Eles atuam inibindo alguns receptores de ligação à histamina em diversos locais do nosso organismo. Então, através da inibição dos receptores H1, H2 ou H3, nós podemos impedir a ligação da histamina liberada e a sua atuação em outras células. Então, a histamina ela é capaz, a priori, de promover uma contração das células endoteliais. Em seguida, irá promover o aumento do extravasamento de líquido para os tecidos. Além disso, a histamina é capaz de estimular as células dos vasos, as células endoteliais, a liberarem relaxantes musculares da musculatura lisa, como, por exemplo, a prostaciclina e o óxido nítrico, e, por sua vez, promove o processo de vasodilatação. Todas essas ações da histamina, ou seja, o extravasamento de líquidos e a vasodilatação, irão propiciar a formação da pápula, com seu halo eritematoso, característico da hipersensibilidade imediata. Além disso, a histamina é capaz de promover a constrição da musculatura lisa, intestinal e brônquica. Nesse momento, ocorre um aumento do movimento peristáltico e também um broncoespasmo, isto é, são espasmos dos brônquios, que irão então promover os quadros de diarreia, pelo aumento do peristaltismo, e asma, pelo broncoespasmo, que ocorre durante a liberação da histamina. Então, existem alguns testes cutâneos que são feitos para avaliação justamente dessa hipersensibilidade imediata, alguns tipos de alérgenos. Então, uma solução contendo alérgeno é inoculada na pele, na epiderme, e o teste será considerado positivo quando ocorrer justamente a formação de uma pápula eritematosa. É interessante falar que nesse processo são colocados vários tipos de alérgenos para testar se vocês desenvolvem reações de hipersensibilidade. E como controle positivo, obviamente, a colocação da histamina, que irá com certeza formar uma pápula, e há também o controle negativo, formado apenas por solução salina ou água. Tá? Em relação ainda aos grânulos, aos mediadores liberados durante a degranulação dos mastócitos, nós falamos da histamina, agora nós iremos falar dos mediadores lipídicos, que também são liberados nesse momento. Eles são provenientes dos ácidos graxos, chamados de ácido araquidônico, os quais são metabolizados em dois outros grandes grupos, que é a ciclooxigenase e a lipooxigenase. A ciclooxigenase, também abreviada de COX, principalmente a prostaglandina 2, a PGD2, ela é capaz de causar vasodilatação, broncoconstricção e também ela é capaz de promover a quimiotaxia de neutrófilos, isto é, a atração para o local de contato com alérgeno de neutrófilos.
Então, serão atraídos vários neutrófilos para esses locais. Tudo isso promovido pela ação de prostaglandinas liberadas a partir da metabolização da ciclooxigenase, ou COX. Ainda, é liberado na circulação os leucotrienos provenientes da lipooxigenase, principalmente o LTC4. Esses leucotrienos são capazes de promover o broncoespasmo prolongado e também a vasodilatação. Então, confirmando ou contribuindo para o quadro de sintomatologia da hipersensibilidade imediata, vasodilatação, broncoconstricção. Entretanto, esse broncoespasmo, ele é prolongado, ele é muito característico por causar sintomas como, por exemplo, da asma, Daí, os tratamentos, os fármacos que são utilizados no tratamento para a asma, eles têm a capacidade de inibir a síntese de leucotrienos ou antagonizar os seus receptores. E então, outros tipos de fármacos também aqui exemplificados, como os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, são capazes de inibir não seletivamente a COX-1 e a COX-2, resultando, portanto, na diminuição da liberação de prostaglandinas e, consequentemente, diminuindo a vasodilatação e a broncoconstricção e a quimiotaxia de neutrófilos. Em relação ainda aos mediadores, ficou faltando nós falarmos das citocinas, que são a fase tardia da hipersensibilidade imediata, principalmente o TNF, a interleucina 1, a IL-4, a IL-5, a IL-6 e a IL-13, entre outras, mas principalmente essas são capazes de ativar um endotélio, atrair e ativar as células imunes. Então, são considerados mediadores da fase tardia da histamina, ou seja, aquela que a gente já comentou. Primeiro, a histamina formando a pápula e segundo, então, a fase tardia, o edema um pouco mais espalhado. Existem também a liberação de algumas enzimas, como triptases e quimases, que vão causar dano tecidual e estimular a secreção de muco. Então, nessa figura, nós podemos visualizar justamente os efeitos da liberação dos mediadores presentes dentro dos mastócitos após a ligação repetida com o seu alérgeno. Então, a priori, é liberado a histamina, que por sua vez tem a capacidade de levar a um quadro de vasodilatação pelas prostacyclinas e o óxido nítrico. Nós temos também a capacidade da histamina promover o aumento do vazamento vascular, a saída do líquido de dentro dos vasos. Os mediadores lipídicos, como as prostaglandinas e os leucotrienos, promovem broncoconstricção e também aumentam a motilidade intestinal. As citocinas, por sua vez, são capazes de promover a chegada à quimiotaxia para algumas células, entre elas as células inflamatórias, como os neutrófilos, e as enzimas, por sua vez, são capazes de levar a uma lesão tecidual, quebrando algumas fibras de colágeno e fibrinogênio também, desestruturando o tecido. Como exemplo de doenças alérgicas promovidas pela hipersensibilidade imediata, nós podemos exemplificar a anafilaxia sistêmica. É quando ocorre uma reação de hipersensibilidade generalizada. O corpo inteiro começa a sofrer devido à presença desse alérgeno. Então, ocorre um edema e uma queda na pressão arterial. Como exemplo ainda, nós temos a asma brônquica. Nós já vimos que ela é resultado de reações repetidas de hipersensibilidade imediata, do tipo 1, e também tardia no pulmão, a junção de mais de um tipo de hipersensibilidade. Ocorre, então, a obstrução intermitente irreversível das vias aéreas,
uma inflamação crônica dos brônquios devido à deposição de eosinófilos também, devido à presença de IgE, que também atrai eosinófilos, além de mastócitos. Ocorre a hipertrofia das células musculares lisas dos brônquios, induz a liberação do leucotrieno, como nós já vimos, e também a degranulação de mastócitos, tá? Entretanto, existe a questão da indução de degranulação de mastócitos devido a fatores não imunes. Então, alguns indivíduos, devido a outros fatores que não com contato com alérgeno, por exemplo, fatores como estresse, exercício físico muito intenso, febre, frio ou fatores emocionais, promovem então a degranulação dos mastócitos. E aí, quando degranula os mastócitos, os efeitos serão similares àqueles que ocorrem com o alérgeno ambiental, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, no choque anafilático, como nós podemos visualizar nessa figura, nós temos, então, como sintomas, perda da consciência, urticária, edema de língua e edema de glote, que é o fechamento da glote, dificultando a respiração e, consequentemente, levando à perda da consciência devido à falta de oxigenação no cérebro, e também prurido, né, que seria a urticária, aquela coceira intensa. Ainda como exemplo, nós temos a rinite alérgica, onde os alérgenos geralmente eles entram no nosso trato respiratório pela inalação, causando edema de mucosa e infiltração de leucócitos, também causam conjuntivite e prurido ocular e levam à hipertrofia da mucosa, formando os famosos pólipos nasais. Tudo isso devido a todo aquele processo de degranulação de mastócitos. Nós temos ainda as alergias alimentares, em que os indivíduos eles têm sintomas já descritos após ingerirem alguns tipos de alimentos. Então, os mastócitos que serão ativados são aqueles presentes na mucosa e submucosa intestinal. Então, são estes que serão degranulados, tá? Ocorre, como nós já vimos, um estímulo para o aumento da peristalse, o aumento da motilidade intestinal e também na liberação de líquidos das células do revestimento intestinal, o que leva aos quadros de vômito e diarreia após a ingesta desses tipos de alérgeno. Esse tipo de alergia alimentar são os que causam mais quadros de anafilaxia sistêmica, né? A gente já viu que é justamente aquele hipersensibilidade generalizada. E aí são geralmente relacionados a alguns tipos de alergia alimentar. Nós podemos exemplificar nesse tipo de doença a alergia ao glúten, a alergia à proteína do leite, tá? Então, nesses quadros,